Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Eu me chamo Ricardo Siuf, o pneumologista. Tô aqui de volta para a gente conversar no nosso quarto bloco sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, que já vimos que é, temos uma heterogeneidade em sua apresentação, mas dentro dessa heterogeneidade a gente precisa de um denominador comum, que é a prova de função pulmonar com obstrução fixa ao fluxo aéreo. Isso é o esteio diagnóstico na doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu preciso tomar cuidado quando a gente fala em DPOC presumido, mas eu preciso entender também que no caso do exame físico deste paciente, ele é pouco sensível, ele é tardio, tá? Por isso eu preciso tomar bastante cuidado. Da mesma maneira, se o paciente não tiver nenhum achado ao exame físico, eu preciso manter minha suspeita clínica. Afinal de contas, se eu esperar que o paciente tenha aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, se eu esperar que ele fique em posição de bendopné, eu já perdi o trilho diagnóstico. Esse paciente já avançou bastante do ponto de vista clínico, e ele pode eventualmente até ter doença avançada, tá? Então não espere. Dois recados importantes. Se o seu paciente tem alterações clínicas sugestivas de DPOC, eu não posso falar que ele tem DPOC. E se o seu paciente não tem alterações ao exame físico sugestivas da doença pulmonar obstrutiva crônica, eu preciso manter minha suspeição clínica. Então a ausência de achados, né, ao exame físico, essa ausência ela não exclui o diagnóstico. Esse paciente pode ter uma propedêutica tanto de síndrome da hiperinsuflação quanto de bronquite crônica. E aí eu preciso lembrar dos achados semiológicos, né? Hipersonoridade na dígito percussão, aumento do diâmetro anteroposterior, tempo expiratório aumentado, tudo isso, murmúrio vesicular diminuído, tudo isso vai estar no contexto da hiperinsuflação pulmonar, ao passo em que o protótipo do paciente portador da bronquite crônica vai ser aquele paciente que tem doença de pequena via aérea, que vai ter crepitação grossa, e é aquele paciente que tem aquele estigma daquele paciente portador de bronquite crônica mesmo, aquela foto antiga do Néter famosa. Só toma cuidado com o termo DPOC presumido, porque surgiram duas novas terminologias no documento GOLD de 2024, que são pré-DPOC e o PRISM. O que é o pré-DPOC? São indivíduos de qualquer idade com sintomas respiratórios e ou doença estrutural e ou alteração na função pulmonar, mas sem obstrução fixa na espirometria forçada. Tá? Então são pacientes que têm tosse crônica associada à expectoração, você faz espirometria e não tem obstrução fixa. Ou aquele paciente que fez uma tomografia, você tem enfisema centrolobular, paraseptal, paciente tabagista, mas ele não tem obstrução fixa ao fluxo aéreo. Ou então aquele paciente que tem alteração na função pulmonar, mas não tem obstrução fixa ao fluxo aéreo. Já o PRISM são indivíduos que têm relação VF1 sobre CVF maior ou igual a 0,7 pós-BD, mas com VF1 menor que 80% do predito pós-broncodilatador. Prevalência do PRISM é 7,1, chegando até 11%, sendo que a prevalência ela é maior em ex-tabagistas. Nesses dois grupos eu preciso ficar atento, sendo que tem estudos que já falam que eu tenho aumento na mortalidade, principalmente no paciente portador do PRISM. Então requer cuidado, requer cautela. A gente deve tratar esse paciente, a gente deve broncodilatar esse doente? Ainda não sabemos. Na luz das evidências atuais, o que eu preciso fazer é ficar mais vigilante nestes subgrupos, tá bom? Eu preciso ficar mais atento a estes subgrupos, tá ok? Então esses são o pré-DPOC e o PRISM. Quando a gente fala em diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica, eu vou ler ipsis literis como tá no documento GOLD. O documento GOLD fala o seguinte, fala que o diagnóstico da DPOC deve ser considerado em qualquer paciente com dispneia, tosse crônica ou que produz escarro e ou com história de exposição a fatores de risco para a doença, mais espirometria forçada com presença de obstrução fixa ao fluxo aéreo. E aí ele deixa claro, a espiro é mandatória para estabelecer o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá bom? O documento GOLD recentemente trouxe um adendo, e um adendo até importante ao meu juízo, até importante não, né? Extremamente importante ao meu juízo. Por qual motivo? Eu posso até ter espirometria disponível no meu setor, mas eu não tenho para todo mundo. Eu sei que para eu fazer uma espirometria pré e pós-broncodilatador, toda espirometria deve ser pré e pós-broncodilatador.
Mas, para eu fazer a espirometria pré e pós-broncodilatador, eu preciso dar 4 jatos de salbutamol para esse doente, ele precisa esperar 15 minutos e depois refazer a espirometria. Ou seja, uma espirometria que de início, sem broncodilatador, vai demorar 5, no máximo 10 minutos para eu pegar todos os dados do paciente, orientar as manobras, etc. Ele fazer o pré-broncodilatador, ele vai precisar fazer o pós-broncodilatador. Então, de 5 a 10 minutos, essa espirometria vai para 25 a 30 minutos. Então, em regiões de escassez de espirômetro, talvez dê para eu considerar realizar exclusivamente a espirometria pré-broncodilatador. Por quê? Porque se esse paciente não tiver obstrução ao fluxo aéreo na espirometria pré-broncodilatador, talvez eu precise fazer diagnósticos diferenciais, porque provavelmente ele não tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Vou falar sobre isso com vocês logo na sequência. O fato é que se eu chamo a doença de doença pulmonar obstrutiva crônica, se o paciente tem um dano estrutural que vai me levar ou pode me levar à obstrução ao fluxo aéreo na espirometria, é de se esperar que eu tenha obstrução ao fluxo aéreo na espirometria, por isso eu preciso ter a espiro para o diagnóstico. Só que como o documento Gold trazia anteriormente, trazia como se fosse um diagrama de Venn. Trazia sintomas, dispneia, tosse crônica, expectoração, fatores de risco, fatores de hospedeiro, tabagismo, posição ocupacional e poluição. Eu preciso fazer a espirometria para ter obstrução fixa ao fluxo aéreo. Mas como ficou? Ficou exatamente assim. O paciente precisa ter sintomas e ou exposições a fatores de risco para a doença, mais espirometria forçada com obstrução ao fluxo aéreo. Essa obstrução precisa ser fixa. Vale lembrar que 2025, Gold 2025, traz exatamente isso. Quantificar VF1 sobre CVF pré-broncodilatador. Se o VF1 sobre CVF for maior ou igual a 0,7, não é DPOC. Então talvez eu nem precise avançar com broncodilatador e fazer a espirometria pós-broncodilatador. Ah, mas se a suspeita for asma bronquial, precisa deixar claro no pedido, tá? Mas do ponto de vista sistemático, eu posso optar por não fazer o pós-broncodilatador nesses casos, se a suspeita for exclusivamente DPOC. Agora, se VF1 sobre CVF for menor que 0,7 pré-broncodilatador, aí sim eu devo fazer a espirometria pós-broncodilatador. Eu devo quantificar VF1 sobre CVF pós-broncodilatador. Se VF1 sobre CVF for menor que 0,7 pós-BD, a doença pulmonar obstrutiva crônica está confirmada. Certo? Aí a doença está confirmada. Se VF1 sobre CVF for maior ou igual a 0,7 pós-BD, aí eu preciso acompanhar este meu doente. Fazer diagnósticos diferenciais, ver se ele, por ele ter tido obstrução que foi reversível, ele talvez tenha asma. Aí eu preciso abrir o meu leque diagnóstico e considerar outras causas. De modo que a espirometria no paciente portador da doença pulmonar obstrutiva crônica vai ter aquele pico de fluxo expiratório reduzido e vai ter aquele aspecto de curva espreguiçadeira na alça expiratória da curva fluxo por volume. Tá? Então, na curva fluxo por volume, ela é extremamente importante porque ela tem uma morfologia muito característica. Ela vai ter um pico de fluxo expiratório reduzido e depois vai fazer aquela barriguinha para baixo, né? Compatível com uma curva em espreguiçadeira. E é bem provável que esse paciente tenha obstrução ao fluxo aéreo. Só que eu devo também aproveitar e observar a curva inspiratória da alça fluxo a alça inspiratória da curva fluxo por volume. Por quê? Porque se eu tiver um fluxo inspiratório bom, eventualmente eu posso até considerar utilizar dispositivo de pós-seco inalado nesse doente. Agora, se eu tiver uma alça inspiratória na curva fluxo por volume com baixos fluxos, com pico de fluxo inspiratório baixo, aí talvez eu deva considerar outros dispositivos como PMDI, por exemplo, ou SMI, tá? Já na curva volume por tempo, é aquela curva que ela vai começar lenta e o paciente pode expirar até por mais que os consagrados na literatura 6 segundos, né? Então esse paciente pode até soprar por mais tempo aí, antes que eu fale para ele parar. Por quê? Porque como ele vai ter hiperinsuflação dinâmica, ele precisa de um tempo expiratório um pouco maior, tá? Porque ele vai evoluir com compressão dinâmica, porque ele perde a tração radial pelo enfisema e ele tem obstrução também dessa pequena via pela bronquite crônica, tá bom? O fato é que o paciente pode evoluir com o aumento da CPT, pode evoluir com o aumento do volume residual, principalmente se ele tiver hiperinsuflação, se ele tiver enfisema, tá bom?
Detalhes importantes quanto ao diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC com resposta broncodilatador na espirometria não significa que o paciente é portador de asma, tá? Uma parcela dos pacientes portadores da DPOC podem sim responder ao broncodilatador. E de maneira análoga, DPOC sem resposta ao broncodilatador na espiro não significa que ele não vai responder ao broncodilatador no tratamento, tá bom? Às vezes é exatamente o contrário, porque eu posso ter uma resposta importante na hiperinsuflação dinâmica, mas sem uma resposta ao broncodilatador na espirometria. Tudo bem? Que um pouquinho a gente volta para falar sobre exames de imagem na doença pulmonar obstrutiva crônica e você fica aqui, tá bom? Valeu!